Hoje eu vou falar da minha experiência de 2 anos investindo no BTLG11, um fundo imobiliário do Banco BTG, um dos maiores bancos de investimento da América Latina e que é um dos maiores fundos de logística da Bolsa de Valores brasileira. Hoje, depois de 2 anos investindo, eu tenho 75 cotas, um pouco mais de R$ 7.000 investido no BTLG, e é um dos 4 fundos imobiliários de logística que eu tenho na minha carteira. E eu vou mostrar para vocês quanto que esse investimento me rendeu ao longo desses 2 anos investindo. Eu vou colocar aí na tela para mostrar para vocês que quando eu comecei eu tinha pouquíssimas cotas. Foi em junho de 2021 que eu fiz a minha primeira compra no BTLG. É um fundo imobiliário aí que na época já era interessante, já era um dos maiores da Bolsa de Valores e continua sendo até hoje. Quando eu fiz essa primeira compra do BTLG, eu estava começando a estudar sobre fundos imobiliários e eu decidi que eu deveria fazer a primeira compra, né? Tomar ali o primeiro risco para poder entender realmente como funcionava o mercado de renda variável, já que até então eu só tinha investimentos em renda fixa, né? Grande parte do meu dinheiro, que também na época não era muita coisa, afinal eu tinha lá 18 anos, estava começando a trabalhar, estava tudo no CDB, né? No caso do Banco Inter, que foi o banco onde eu comecei aí a fazer os meus primeiros investimentos, né? Fiz lá na renda fixa e continuo lá até hoje também com meus investimentos em renda variável. Então eu devo ter comprado ali cerca de 5 cotas do BTLG, ele me pagou um rendimento de R$ 2,80 no primeiro mês, o que para mim era algo completamente novo, mas poderia ser desanimador, né? Para uma pessoa ver R$ 2,80 caindo na conta lá, não é praticamente nada, não compra um refrigerante, né, como muitos podem dizer. Mas o poder dos juros compostos está no tempo, né? E vocês vão ver que a partir de agosto, como vai estar aparecendo aí na tela, eu já comecei a receber um pouco mais, né? Já foram cerca de R$ 13 em dividendos do BTLG. E aí, em setembro, esse valor meio que se repetiu, né? Ele teve uma oscilação para baixo e ele continuou me pagando ali cerca de R$ 13 todos os meses até dezembro de 2021. Então eu fechei 2021 com R$ 70 de rendimentos do BTLG11. Né? Foram ali 6 meses em que eu fiz alguns aportes e fui assim reinvestindo os dividendos que eu recebia, né? Juntando eles, no caso, com os aportes que eu estava fazendo, para poder reinvestir e comprar novas cotas. Como vocês vão ver aí na tela, no ano de 2022 eu continuei recebendo ali cerca de 12, 13 reais de dividendos até o mês de abril, em que abril eu já comecei a receber um pouco mais, né? Já fiz novas compras desse fundo e recebi ali cerca de R$ 18,70 de dividendos. Foi até dezembro de 2022 recebendo ali R$ 44 por mês do BTLG. Isso deu um total no final do ano de 2022 de R$ 372. Então, se você for ver, fazer a comparação, no primeiro ano de investimento, tá certo que foram só 6 meses, mas eu recebi ali R$ 70 de proventos. Já no segundo ano, em que eu tive ali o ano completo, né, foram os 12 meses, que se a gente mantesse a mesma proporção, eu teria recebido ali R$ 140, mas não, foi mais do que o dobro, foram 370. Isso porque eu fui fazendo novos aportes todos os meses. E agora vamos para o ano de 2023, um ano em que nos primeiros meses eu continuei recebendo a mesma quantidade de proventos, cerca de R$ 44, e com o passar do tempo fui fazendo novos aportes, foram aparecendo oportunidades. Nisso eu já estava investindo em outros fundos também, ele não era o único fundo da minha carteira já, né, como era lá em 2021, que foi o único que eu comprei. Já em 2022 e 2023 eu já dei uma diversificada maior. E o BTLG me pagou em março de 2023 R$ 48, em abril R$ 51, em maio de novo R$ 51, junho a gente foi para 55 e em julho chegamos no valor de R$ 57 de dividendos. E é o mesmo valor que eu recebi em agosto e agora em setembro. Eu não aumentei a quantidade de aportes porque o fundo acabou subindo um pouco o valor e apareceram outras oportunidades melhores. E somente no ano de 2023, até o mês de setembro, faltando ainda 3 meses para acabar o ano, eu já recebi R$ 467 de dividendos somente do BTLG. E se eu não fizer nenhum novo aporte e o fundo manter essa distribuição de proventos aí pelos 3 meses consecutivos, eu vou estar recebendo até dezembro de 2023 R$ 638 no ano de 2023 somente com o BTLG. O que, se somado com os outros anos que eu invisto nele, os outros 2 anos, na verdade com 2022 inteiro,
e o ano de 2021, né, a metade, eu vou ter recebido do BTLG nesse período todo R$ 1.080. Mas será que valeu a pena fazer esse investimento nesse prazo aí de 2 anos? Olha, na minha visão, valeu a pena o investimento, porque o yield on cost, né, que no caso é a distribuição de proventos, comparado com o preço médio que eu tenho do ativo, com o preço que eu tenho de compra, né, de todos os aportes que eu fiz, dá ali mais de 8% ao ano, que é o rendimento que eu busco com os meus investimentos. Pelo menos 8% ao ano eu acredito que é possível a gente atingir e é a minha meta. Então não é uma recomendação de investimento, mas eu acredito que o BTLG, por ser um fundo que tem bastante investidores, né, um fundo com mais de 200 mil cotistas, um fundo com mais de 2 bilhões de patrimônio e um fundo gerido por uma gestora boa, que é o BTG, eu acredito que ele por muito tempo vai continuar sendo um fundo que vai distribuir bons dividendos. Afinal, os seus imóveis também estão localizados em locais bons, né, em boas regiões. Grande parte dos seus imóveis está aqui no eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, então são imóveis que estão em localizações privilegiadas e eu gosto muito do BTLG, né? Enquanto ele estiver pagando bons proventos, eu vou segurar na minha carteira. Mas e aí, você já investe em algum fundo imobiliário? Você já tem algum fundo imobiliário há bastante tempo? Comenta aí para eu saber quanto que ele está te pagando de dividendos todos os meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou o Pedro e esse é o Investe Aí.